Salve, 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 galera! Boa noite aí, boa noite pra geral. Hoje eu não tô muito bem, tô achando que eu tô com Covid. Vou chamar logo o Abraão que entrou aí. O Abraão vai participar desse bate-papo hoje comigo. Já vou enviar pra ele. Eu gosto assim quando demora. Salve! Firme! Firme! Pô, eu tô mal pra caramba, meu irmão. Tô muito mal. Cara, tô te vendo de blusa aí, pô, Rio de Janeiro, o cara de blusa, o negócio tá feio mesmo. Não, tá frio, né, cara? Mas eu acho que eu tô com Covid. Gabi! Tudo bom, Gabi? A Gabi aí. Entrou, Gabi. Pô, salve, Gabi! Salve, Gabi. Vamos jogar a setinha pro lado aí. Quem for entrando, quem tiver entrando, joga essa setinha pro lado, tá? É... O Livro Rodrigues, é isso? Entrou aí. Seja bem-vindo. Então, cara, eu tô muito mal, irmão. Pô, Mas, Marcelo, cara, mas eu tô tô, vendo que tá uma pena batida, hein, cara? tô mal. Deixa eu te falar, mas estou feliz. E tenho É, certeza que você. Por quê? Collor caiu, né? Mais um caiu. Ederson maravilha, Rodrigues. Ederson Rodrigues. Desculpa, Ederson. Pô, seja maravilha. bem-vindo, Ederson. A É, gente teve uma semana meio, eu falo, de grandes notícias, né, Marcelo? pois é. Dá até Dalagnol. pra fazer um, é, dá pra fazer um Dá para PowerPoint. fazer um PowerPoint, exatamente. Finalmente, Gabi, finalmente. Vamos dar cada semana vai cair um. Pô, O cara, Tan isso caiu bonito. O Collor também, meu irmão. O Collor vai amargar é. aí pelo menos 30, 30, 30 pauzinhos no Chilindró, Você 30 sabe, anos. você sabe que o Collor não estava sabendo ainda, viu, Marcelo? Tô sabendo agora em primeira mão, em Pertinentes 1917, hein? É isso aí, meu Notícia em irmão. primeira mão aqui, rapaziada. Acabou de ser. Teve maioria lá. E olha o Max aí. Vamos falar rapidinho do Max? Vamos. Para quem não se lembra, né, o Max participou de uma cena horrorosa, né, uma maluca, né, uma idiota, daqui da Zona Sul do Rio de Janeiro, né, resolveu bancar gostosa e, e partiu para cima de alguns entregadores, e o Max estava no meio, chicoteou o Max, né, e com palavras de injúria, agrediu verbalmente, fisicamente. A gente vai conversar hoje um pouquinho com ele. Então vai ser uma live bem legal. Eu vou pedir para todo mundo jogar a setinha pro lado aí Isso aí, e chamar galera. Vamos. geral para participar desse nosse bate-papo, tá? Vamos ajudar aqui, Super todo mundo, importante. Gênesis chegou aí também, tá? Salve aí, rapaziada. Boa noite, todo mundo. Ederson, Gabi, Gênesis, vamos dar uma força aí, vamos jogar essa setinha pro lado. Eu vou chamar o Max agora, tá? Fechou. A gente vai trocar ideia com ele. Max, já enviei o convite aí para você. Hoje eu não vou beber, porque tô mal. Eu tô na água hoje, hein? Tô na água de novo. Eu tô no. Fala, Max! Opa, tudo bem? Grande Salve! Tudo Satanás. bem? Tudo bom, Salve! Marcelo? Abraão, tudo certo? Salve, Max! Salve. Sensacional. Ô, Max, se você puder chegar um pouquinho só mais para frente, só para a gente ver melhor. Isso. Aí, melhorou, Aê, melhorou, melhorou. parceiro, aí sim. Boa noite, irmão. Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Dentro de tudo que aconteceu, tô legal. Tá chegando do trabalho agora, Max? Cheguei há poucos minutos. Ó, Beleza. E como é que tá? Fala para nós um pouquinho aí, como é que tá essa situação dessa senhora? Como é que isso aí se desenrolou? Como é que
está essa situação toda, Max? Conta um pouquinho dessa história pra gente aí. Bom, isso tudo começou, eu acho que para todo mundo entender, eu tenho que voltar tudo lá atrás, né, e explicar como começou essa história, né? Eu trabalhava como entregador, né? Estava trabalhando como entregador e tudo mais, e eu sempre trabalhei muita área, aqui na área de São Conrado mesmo, né? Que tem uma loja do aplicativo no qual eu trabalhava, e eu ficava lá. E isso já fazia cerca de um ano e pouco, mais ou menos, um ano e meio, mais ou menos, né? E essa senhora em questão, ela foi morar no prédio que era esquina da loja onde eu ficava, né? Então, todo dia ela descia do prédio com o cachorro ou sozinha, né? Eu, às vezes, para ir ao mercado, às vezes levar o cachorro para passear, mas ela passava e ela costumava filmar as placas, porque, assim, os motoqueiros de aplicativo costumam mesmo parar no canto da calçada, às vezes para pegar um pedido ou para deixar um pedido, né? Ou alguém que para na loja para entregar alguma coisa na galeria, que é do lado, entendeu? E ela sempre passava e filmava as placas para fazer denúncia para a Guarda Municipal, né? E até então não era com a gente, então a gente também não se metia, né? Até onde ela começou a mexer com os guardadores de carro, né? Que trabalha um no Zona Zen e o outro em frente ao mercado, né? E aí, com um desses dois, ela acabou indo parar na delegacia 2 vezes, né? Depois do acontecido comigo, o rapaz, eu conheço o rapaz há muito tempo, e aí ele me confessou que ela deu parte dele na delegacia porque disse que ele estava armado ameaçando ela, né? Claro que essa história foi completamente desmentida. E aí ela começou a mexer com os entregadores, né? Os entregadores que trabalhavam de moto, com os fixos que trabalhavam na casa, né? Na loja, no caso, e quem ficava parado ali. E aí, um belo dia, eu estava trabalhando, que foi no dia 4 de abril, né? Dias antes da Sexta-feira Santa, e eu tinha ido no mercado comprar algumas coisas para trazer para casa e aí eu fazendo as entregas, deixei a mercadoria minha na loja e continuei trabalhando. E aí na última entrega que eu fui fazer, eu estava voltando. Quando eu voltei, eu passei por ela, encostei minha bicicleta, como de praxe, né? Deixei lá e perguntei para a menina da loja se havia outra entrega para ser feita, né? Aí foi onde tudo começou, porque aí ela veio em direção a mim e começou a me exigir respeito. E, logicamente, eu perguntei para ela do que ela estava falando, que até então eu não tinha feito nada para ela. E aí ela alegou que eu tinha passado de bicicleta e tirado um fio dela, que, obviamente, como muitos puderam ver no vídeo que foi exibido, foi completamente desmentido. Eu passei a quase 1 metro dela de distância, né? E dentro disso, ela começou a me ofender com palavras racistas, né? De injúria, tais como preto favelado, marginal. Eu não tinha que estar ali no São Conrado, porque ela paga IPTU, né? Que eu tinha que voltar para a favela, e entre outras palavras, né? Isso tudo no dia 4. E aí ela entra dentro da loja, ela invade a loja e exige que a menina passasse o número do telefone do responsável da loja para que ela pudesse obter o meu número de registro como entregador e o meu nome completo para que ela pudesse chamar a polícia, né? E aí eu perguntei para ela que motivo, qual seria a acusação que ela ia alegar. Ah, mas você passou e tirou um filme de mim. Eu falei, mas até então
passar perto de alguém não nos configura como crime. A não ser que eu provoque isso, que não foi o caso, né? E aí eu consegui depois gravar ela dentro da loja, né? E ela saiu. Quando ela saiu, ela ainda continuou me xingando e tudo mais. E ela voltou. Nesse momento ela volta, ela tenta me agredir, tentando derrubar meu telefone, porque ela viu que eu estava gravando, né? E aí, na mesma hora, as pessoas que estavam lá, não, vai na delegacia, eu não sei o que e tal. Aí eu me dirigi até a delegacia mais próxima e fiz o boletim de ocorrência, né? E fiquei aguardando, porque como se tratava de um feriado santo, obviamente não teria um responsável para poder fazer o encaminhamento do boletim, né, em questão. E aí eu fiquei aguardando. 5 dias depois, isso foi numa terça-feira à noite, quando foi no domingo, estávamos na loja, mas aí tinha menos gente, né? Aí eu estava na loja, estávamos sentados, eu e mais 2 pessoas. E aí ela passa, descendo do prédio. Quando ela sai do prédio, ela passa por mim e o rapaz vira e fala, ó, ela tá te olhando. E aí eu disse para ele, ela só pode olhar, ela não pode fazer nada, né? E aí ela para de frente para mim, né? E fixa o olhar. Em seguida ela cospe no chão, né? Com cara de nojo, etc e tal. Até então eu não esquentei minha cabeça, né? Porque obviamente ela queria arrumar um atrito, um motivo para arrumar uma confusão. E como eu não dei esse motivo a ela, ela seguiu o caminho em direção ao mercado. Quando ela volta, a menina que estava junto pergunta para ela por que ela tinha tanto nojo da gente, por que ela tinha tanta raiva. E aí começam-se as palavras agressivas de injúria, né, contra a menina, em seguida de agressões. Tanto que no vídeo, como todos puderam ver, no vídeo aparece ela correndo atrás da menina, como se estivesse querendo, não acho que não é bem essa palavra, mas eu vou mais ou menos usar ela. Ela estava com tanto ódio que se ela pega a menina, de repente ela ia fazer algum tipo de besteira, né? E aí a menina consegue correr, e eu permaneço no mesmo lugar. E quando ela volta, ela diz que a culpa é minha, né? E aí começa as agressões, né? Que eu acho que na cabeça de ninguém ia passar aquela cena dela indo lá, soltando a coleira do cachorro, soltando o cachorro, para dar uma chicotada. Isso nunca nem me passou pela cabeça, né? E foi exatamente o que aconteceu. E provavelmente aquela pegou, se eu não consigo me esquivar, a segunda ia pegar bem no meu rosto e poderia fazer um dano maior. Ô, Max. Oi. Boa noite, meu querido. Meu nome é Abraão, né? Como o Marcelo já apresentou aqui, né? Uhum. E feliz de estar participando aqui mais uma vez da live aqui com Pertinentes e um convidado aí como você, cara, que é uma pessoa que sofreu, né, uma agressão de uma pessoa totalmente racista mesmo, pessoa que realmente despreza, como é que fala, as pessoas pobres, as pessoas pretas, as pessoas da periferia, deixou bem claro com a atitude dela, e conforme você está descrevendo aí, né, antes até mesmo de ter acontecido o fato, a pessoa já era uma pessoa que tratava vocês com desdém ali, pessoas que estavam ali no seu ambiente de trabalho, correto? Ali você estava trabalhando, você e seus companheiros ali, companheiras, cara. Então, primeiramente, me solidarizo ali com a dor que você passa e passou, né, que eu acredito, até que é isso que eu queria te falar, cara, porque teve uma grande repercussão, né, na mídia, saiu em tudo quanto é jornal, aquelas imagens, né, daquela barbárie
barbárie que aquela pessoa fez ali contigo ali, cara, né? E você, olha, primeiramente, sangue frio, meu querido? Sangue frio, porque você segurou a bronca ali, eu falo, tomou a atitude que eu acho correta. Eu até hoje, conversando aqui antes da live, né, eu fui rever, cara, o que aconteceu novamente, né? Eu já tinha acompanhado na época, saiu, como eu disse, em vários lugares, e eu fui ver de novo, cara, e mais uma vez aquele negócio assim que não... É absurdo só de ver de novo, cara, você arrepia, cara, né, de indignação, da indignação do que eu ouvi contigo ali, cara. E aí, o que eu queria falar com você, ali era seu ambiente de trabalho, né, você já estava trampando ali num serviço que já é considerado também um serviço que é uberizado, né, precarizado, e cara, como que foi depois? Depois que aconteceu isso aí, né, como é que foi depois ali para você retomar suas atividades, cara? Né, além do trauma que você passou ali, né, que até hoje se passa e ainda está, como é que fala, convivendo com isso, né, até porque... Obrigado, não é uma coisa fácil não é uma coisa fácil que a gente simplesmente olha para o lado e esquece. Não, isso já era, né? Não tem como, né? Para sempre. Pode crer. Entendeu? Assim, eu hoje, depois de tudo que aconteceu, né, eu ainda me passa um filme na cabeça aí, no dia que aconteceu, eu não tinha me dado conta da situação, porque eu mesmo não tinha visto, né, e quando eu fui na delegacia, inclusive eu liguei para minha esposa, porque eu avisei minha esposa, já estava subindo para casa, né, e aí eu tive que me dirigir até a delegacia novamente para poder estar registrando um novo boletim de ocorrência. E aí eu liguei para minha esposa. Aí a minha esposa também não tinha se dado conta, até pela forma que eu falei. Eu falei, ela entrou no meu caminho de novo, não sei o quê, ela me deu uma chicotada, ela, não acredito, e tal, não sei o quê. Mas até então a ficha ainda não tinha caído. E aí, quando eu chego, eu fui na UPA, né, para poder receber um atendimento e tal, para depois ir no Instituto Médico, no IML. Certo. E aí eu cheguei em casa e mostrei o vídeo para minha esposa. A minha esposa ficou horrorizada com aquilo que ela viu. Com o ato que ela proporcionou ali na hora, né? E os próprios inspetores, quando foram registrar o meu boletim de ocorrência, eles perguntaram se tinha vídeo. Eu mostrei o vídeo para eles. Eles ficaram tão surpresos quanto eu até que sofri aquela barbárie, né? E aí eu cheguei em casa, mostrei o vídeo para minha esposa e falei, amor, o que a gente pode fazer com isso? Porque, na certa, se eu não fizer nada, ela vai entrar no meu caminho de novo, isso eu não tenho dúvida, né? Porque eu já tinha sido avisado. Eu já tinha sido avisado por outras pessoas que sofreram com ela, eu já tinha sido avisado. Que ela já se rimou comigo uma vez e fez a segunda. Se eu não fizesse nada, ela continuaria ali, né, me perturbando. Ou seja, já era uma pessoa que já estava tumultuando com os entregadores ali, já fazia uma conta. Então, né? Exatamente. Então, cada hora ela procurava uma pessoa para poder atazanar. Tanto que eu falei pros rapazes. Falei, cara, se ela entrar no meu caminho, não vai dar bom. Não no sentido de agredir, porque psicologicamente eu já sou um cara calmo por mim mesmo, né? Certo. Mas quando acontece aquela situação do dia 4, aquilo já foi um alerta para mim, né? Entendeu? E aí, mentalmente, eu me preparei para aquilo, entendeu? Porque já tinha acontecido, ela já tinha me ameaçado de me botar na cadeia. Como que uma pessoa coloca a outra na cadeia? Forçando com que a outra pessoa erre. Então, mentalmente, eu já estava preparado para a ação. Max, eu queria exatamente, chegou no ponto, né, o Marcelo também depois pode falar sobre isso, cara.
que eu queria falar, isso que eu queria falar contigo, por isso também a minha solidariedade a você, cara. Porque eu também sou um cara aqui da periferia, irmão. Onde eu moro aqui, entendeu? Moro aqui no interior de São Paulo, cidade de Campinas, que também é uma cidade grande. Não é o Rio de Janeiro, nem São Paulo, mas né, eu vou falar, já morei em Sampa também. E nós, cara, eu tô ligado que você é da Rocinha, certo? Mora na Rocinha. Eu moro aqui também na periferia, na quebrada, aqui também na cidade onde eu moro. Então, gente, igual nós, cara, gente pobre da periferia, trabalhador, você já sai de casa todo dia, não sei se você pensa igual eu, sua antena já tá ligada, irmão, porque qualquer coisa pode estar acontecendo na caminhada, no dia a dia, de você ir pegar um ônibus para ir trabalhar, de você tá saindo do seu trabalho, para, como eu falo, qualquer momento você já tá, como eu falo, sofrendo ali com qualquer tipo de perseguição. Quantas e quantas vezes, tem certeza você, que essa situação de racismo não foi a primeira, né? Que aconteceu contigo. Sem dúvida. Mas... Sem dúvida. E nem comigo também, que é igual eu falo. Porque a situação, veja, a situação, tanto para as pessoas pretas como para as pessoas pardas, né? É complicado. Você já sai de casa ali, você está indo para o ponto de ônibus, pegar um ônibus para ir trabalhar, você já tomou uma geral. Entendeu? Por isso já te olha diferente, cara. Às vezes você tá ali com sua bolsa, com sua marmita na bolsa, e você tá levando um esculacho já. Então, cara, por isso que eu entendi o que você falou aí agora. Você já tava de antena em pé, porque já tinha uma pessoa que já tava dando trabalho ali no seu ambiente ali, onde você realizava suas tarefas diárias, correto? Sim, sim. Aí exatamente, dentro disso, quando eu cheguei em casa, conversei, que foi a primeira coisa que eu fiz, foi conversar com a minha esposa, porque ela, pô, a gente já tá junto há quase 3 anos, pô, minha amigaça, minha parceira, minha companheira, tá comigo ali por 10 anos. Aliás, e aí agradece aí a Jaque, tá? Pelo carinho que ela teve com a gente. Agradece aí a ela. Então, tá? Super carinhosa o tempo todo com a gente, valeu mesmo. Agradece aí a ela. Não, agradeço sim, pode deixar, pode deixar. Inclusive, daqui a pouco ela tá vindo aqui. Daqui a pouco ela tá vindo pra cá. Show de bola, show de bola. Participar com a gente aqui. E aí, o que acontece? Lua, desce. E aí, o que acontece? Quando eu cheguei em casa, eu perguntei para ela o que eu ia fazer com os vídeos, né? E aí ela, não, vamos postar, e porque ela tem que pagar pelo que ela fez e tal. Eu falei, vamos postar? Vamos postar. E começamos a postar nos grupos que tem aqui na Rocinha, outros grupos de fora. Colegas meus também começaram a postar. E quando foi no dia seguinte, cara, eu só fui realmente me dar conta quando eu comecei os jornalistas começaram a me ligar, me mandar mensagem, meu telefone chegou a travar. E aí, quando eu faço a primeira entrevista e ela vai ao ar no RJ, no RJ2, e no Jornal Nacional, aí a minha ficha realmente caiu. Tanto que a gente ficou mais de uma semana sem conseguir dormir direito, né? Minha esposa sofreu bastante, né? E minha esposa nem comendo não estava. Então, assim, foi uma situação que mexeu com todo mundo. Mexeu com todo mundo. Você ficou com medo de represária, cara? Ei, Marcos, você ficou com medo de alguma represária, de alguém vir buscar você, uma coisa assim? Olha, represália não é bem a palavra, entendeu? Represália não é bem a palavra, mas sim, eu tive dicas sobre isso, e aí eu comecei a ficar mais alerta, né? Justamente por conta disso. Ô, Max, algumas coisas, antes de fazer a pergunta, né, eu quero saudar aí a galera que entrou. Marcela, deixa eu ver se eu lembro aqui o nome de todo mundo. Jaque, Marcela, Marcelo, Tamires, Tainá, Cíntia, Antônio, Renata, Luiz Carlos Felicidade, TV Campo Grande, Luiz Carlos, André, Ebert entrou aí, Ebert vai estar aqui na segunda-feira, vai vir no
com a gente. Minha cachorra latindo pros outros. Agradecer aí a galera que está chegando, sejam todos bem-vindos. Quem não segue ainda o Impertinente, por favor, comece a seguir o Impertinente, curtam essa live, né? Peguem a setinha e joguem para o lado para chamar mais gente para participar. O que o Marcos tem a dizer é muito importante. Agora, Marcos, eu queria te fazer uma pergunta. Eu tenho 3 perguntas para fazer para você. A primeira é o seguinte: você percebeu algum tipo de alteração? Se você não quiser responder, não responda, tá? Não sei como é que isso está na justiça. Então pode ser que você não possa responder. Mas você percebeu se ela estava com algum tipo sobre efeito de algum tipo de medicamento, alguma coisa? Porque na minha avaliação, não sei se o Abraão concorda comigo, ela parecia não estar normal. Ela parecia estar alterada. Muita cafeína assim, naquela mente, muita cafeína. É difícil dizer, porque ela arrumou problema com muita gente lá embaixo, entendeu? Então é meio difícil você saber se estava medicada ou qualquer outra coisa do gênero, entende? Porque, assim, para uma pessoa que sempre está arrumando um problema com alguém, é meio complicado de você dizer que ela está com problema de ter que estar tomando remédio, etc. Então é bem difícil. Sim. Eu não vou saber responder essa pergunta, na verdade. Porque, minha opinião, tá? Minha opinião. Isso não justifica, tá? Isso não justifica. Claro que não. Justifica essa atitude. Exatamente. Eu acho que nada justifica. Porque você vê bem. Eu não sei como está no momento a situação dela. Mas imagina se ao contrário ela faz o que faz e eu revido. Entende? Sim. Provavelmente, como ela fez no dia, que essa senhora em questão, ela chegou a ligar para a polícia, né? Um pouco mais tarde, eu não estava no local. Mas ela chegou a ligar para a polícia dizendo que tinha sido agredida. E aí a viatura foi lá. Né? Quando a viatura chega lá, ela mostra os hematomas e, com certeza, no vídeo, todo mundo viu que ela estava correndo de um lado para outro, pulando por cima dos carros, encarando todo mundo que via pela frente. Né? Então, quando ela diz para os polícias que ela foi agredida, na mesma hora, uma das pessoas que estava com o vídeo mostrou para o policial. Né? E aí o policial fala: minha senhora, mas aqui a senhora está dizendo que foi agredida, mas aqui no vídeo a gente está vendo o contrário, a gente está vendo a senhora agredir. Né? E aí, nesse momento, o polícia pergunta para ela: vem cá, a senhora quer fazer o quê? A senhora quer ir para casa? A senhora quer se acalmar? Ou a senhora quer resolver na delegacia? E aí ela foi e falou que não queria ir para a delegacia. Então, exatamente, porque se eu agrido ela, se eu tivesse agredido ela não tinha pensado 2 vezes e eu com certeza estaria na cadeia, estaria na penitenciária uma hora dessa. Foi a pergunta que eu me fiz hoje, cara, revendo o seu vídeo, comentei até com a minha companheira e minha esposa aqui. Falei, se o Max revida, talvez ele estaria aqui hoje para bater esse papo com a gente, cara. Não, com certeza, isso é fato, porque é aquele negócio. Hoje, apesar da internet, você como vítima, você tem que provar que sofreu uma agressão, que sofreu uma injúria, um racismo. É você que tem que provar, e não o autor. Entende? Então, isso tudo fica muito, muito confuso. Por quê? Se eu sofri agressão, eu fui na delegacia e tenho prova de que eu fui agredido, por que eu ainda... O que mais eu preciso provar? Entende? Então, fica uma coisa muito, muito vaga, né? Vamos dizer assim. Fica uma coisa muito vaga. Ô, Max, só um instantinho, eu preciso chamar a sua atenção para duas pessoas que entraram aí.
A Nuala, Uhum. que acabou de mandar um oi, né? Que já veio aqui, já trocou ideia com a gente. É uma surfista negra, gente boníssima. E os policiais antirracistas, né? O Pedro Guimarães entrou aí agora, tá? E Uhum. aí, é, Max, eu quero convidar você, tá? Vou aproveitar que o Pedrão entrou aí agora. O Pedro é PRF, né, da Polícia Rodoviária Federal, e ele está organizando um movimento, né, começou a construir um movimento chamado Policiais Antirracistas, tá? Uhum. Eu quero te convidar para participar do bate-papo com ele, tá? É, deixa eu ver aqui qual é a data. Dia 17 de julho, tá? Então, está convidado aí, olha, já mandou um sinal aí, tá? Está Então, convidado para participar aí do bate-papo, tá? Ok, E eu aí, no caso, sei. né, o Pedro vai estar no seu lugar. Então, a posição vai ser outra, a posição vai ser de quem entrevista, né? Não do entrevistado, Sim. né? Então, se prepara aí, tá, irmão? Tá convidado, tá? Vai tá, vir tá, aqui trocar uma ideia. tá igual eu hoje, Eu viu, sei, Max? Já tá? tive aqui como Maior prazer. entrevistado, tô aqui hoje dando uma força pro Marcelo aí nesse bate-papo aí. É, Exatamente. e é muito importante ver que as pessoas estão realmente aderindo, dando ouvidos para uma questão que, que é tão complicada, entendeu? Porque hoje, na nossa, pelo menos na nossa justiça, é muito difícil você ver pessoas assim presas. Todos nós sabemos disso, né? Então, assim, ver que as pessoas estão ali, estão aderindo, estão dando ouvido, né? Dando voz para isso. Você ter uma ideia, não demorou muito. A questão comigo não demorou muito. E já aconteceu de novo, entendeu? Um Certo. mês depois, eu tava aqui em casa de manhã, eram umas 6 horas, eu tinha acabado de acordar, e aí eu vejo desculpa, no Bom Dia Rio, o caso dos dois seguranças do condomínio, né? Que sofreram, não foi exatamente o que eu sofri, mas foi bem parecido. A única coisa que muda do meu caso para o deles é que não usaram um chicote para chicotear ele. Mas eles foram agredidos verbalmente, com palavras racistas, né? E foram agredidos fisicamente, entende? E quando eu vi aquilo ali, eu falei, cara, ainda soa meio esquisito quando você vê alguém fazendo umas coisas como essa, né? Porque, assim, sinceramente não dá para entender. Graças a Deus, existem mais pessoas boas do que pessoas ruins nesse mundo, entendeu? Ô, O tanto de mensagens, apoio, né, doações, entendeu? Eu quero até destacar aqui uma pessoa que também foi muito importante, né, nessa minha luta, nesse que eu venho vivendo agora, né? Além da minha esposa, da minha mãe, que foi fundamental, foi na delegacia, né? No momento que ela estava no trabalho, ela saiu do trabalho, né? Fora do horário para poder me apoiar na delegacia, entendeu? E aí aparece aquela cena dela levantando ali minha cabeça, que comoveu o Brasil todo, né? E eu venho dizendo que esse tipo de coisa, quando acontece com outras pessoas, pessoas desconhecidas, a gente só vê, né? A gente vê como uma coisa que vai ali e é passageira. Mas quando acontece com a gente, aí a gente passa a ver isso com outros olhos, né? Porque fica marcado na gente, entende? isso. Com a gente e próximo da gente.
né? Eu sei disso porque, além da minha família, amigos meus, tinha amigo meu me ligando 2 horas da manhã chorando porque tinha visto aquilo, né? E quem me conhece sabe que eu sou um cara super gente boa, né? Eu sou um cara que eu detesto briga, né? Eu detesto discussão. Para mim, se eu puder resolver na conversa, para mim é melhor, entende? E aí, quando acontece uma situação como essa e eu vejo a reação das pessoas para com esse assunto, cara, aí me deixou mais emocionado ainda, né? E aí eu venho destacar a pessoa que veio, que, assim, me procurou, ficou caçando ali o meu contato, né? Que era uma pessoa, na verdade, que eu já conhecia por ser entregador, né? Que agora, para mim, virou um grande amigo, que é o João Vicente, né? Um cara super gente boa, né? E destacar aqui também o Luciano Huck, que me deu uma maior força também, além das outras pessoas que fizeram doações, meus amigos, minha família, né? Que nesse momento, se eu for para falar de todo mundo aqui, eu acho que eu até engasgo de tanta gente que entendeu? Muito bom, cara. Que legal. Muito bom. Que legal. O João Vicente é o do Porta dos Fundos, não é isso? Exatamente. Exatamente. Olha que bacana. A gente publicou a foto tua com ele. Não Sim, sei se você chegou a ver. Ah, O Marcos, agora vamos mudar um pouquinho o rumo da prosa. vamos. Tá? Você chegou aí no programa, eu não sei, eu não peguei muito bem que programa era aquele, mas estava o Minotouro lá. Ah, sim, E ele com a gente. vira para você, ele vira para você e fala o segredo da esquiva. Daquela O segredo da Conta aí para nós o segredo da esquiva que me chamou a atenção. É verdade. O segredo da esquiva, aquilo ali, rapaz, aquilo ali tem o que falar. Aquilo ali que ele falou foi sensacional. Moleca. Aprendi em casa. Aprendi em casa. Aprendi em casa. Aprendi em casa. A mãe é boa na hora de apoiar, mas na hora de corrigir também, né, Marcos? Sim, eu tive que aprender ali, porque, né, sabe como é que é, né? Chinela canta. Não, mas nada, fora, nada, ela é gente boa pra caramba. Quando fica irritada, né, a gente também entende e tudo mais. Mas fora isso, é uma pessoa sensacional. Quando fica irritada, sai de baixo. Não, com certeza. Acho que qualquer esposa é assim. Grande abraço aí pra tua mãe, viu, cara? Grande abraço pra tua mãe aí também, que eu vi o vídeo lá, fiquei emocionado de ver o vídeo, hein, cara? Que presença de espírito ali, chegou chegando e falou, erga a cabeça, meu. Você não vai aceitar isso. E isso daí, cara, é um grande exemplo, viu? Porque, assim, a sua atitude ali, Max, quando eu falei pra você que você não reagiu, você tomou a postura correta, porque a sua atitude ali serviu de exemplo, cara, para várias outras pessoas que passam por isso no dia a dia, cara. E às vezes ficam em silêncio, mas você não ficou em silêncio, cara. Você foi, levou para frente, mostrou quem é a pessoa, e aí eu discordo da opinião do nosso colega Marcelo. Eu acho que aquela pessoa ali não estava sob efeito de nada, realmente é uma pessoa mau caráter mesmo, entendeu? Que usa daquela prerrogativa de estar ali num local privilegiado para ofender e injuriar pessoas que estavam ali trabalhando, como o Max, cara, entre outros, tá? Sem dúvida. Assim, iguais a essa senhora, com certeza existem vários outros. Mas se a gente fizer a nossa parte e não se calar, e denunciar sim, porque tem que ser denunciado, eu venho dizendo que, assim, eu não tenho raiva, né? Eu não tenho mais raiva, né? Mas trata-se de um crime, né? E quem comete um crime precisa pagar por ele, né? Apesar de tudo. Porque você vê, se vira e falar, foi sem querer,
sem querer também machuca. Sem querer também as pessoas morrem, entendeu? Sem querer as pessoas são injustiçadas. Eu estava vendo esses dias a reportagem do rapaz que passou 3 anos na cadeia, um porteiro, trabalhador, né? Que foi reconhecido apenas por uma foto, né? E o rapaz teve que passar 3 anos da vida dele na cadeia por um crime que ele não cometeu, até aparecer alguém que acreditasse na palavra dele. Então, assim, é complicado, né? É complicado. Até quando? Não, isso... Entende? Até quando nós, negros, trabalhadores, mora na favela, até quando a gente vai precisar passar por isso? Porque se você for parar para ver, muitos aí que é bem mais acima, né, da classe social, não fica na cadeia. Vai lá, fica aí uma semana, aí não, vai sair com tornozeleira eletrônica, ou às vezes nem usa isso, entendeu? Então, são coisas que precisam ser revistas, né? O estereótipo, né, que os caras usam, né, Max, para poder usar do preconceito também, para poder fazer esse tipo de ação agressiva, né? Para você ver, né? Inclusive... Só rapidinho que o Orlando entrou aí, o Orlando Zacconi está assistindo a live. Seja bem-vindo, Orlando. Grande camarada nosso, já esteve aqui também, trocando ideia. Na verdade, foi um dos fundadores, né, dos policiais antifascistas, né? Sim, grande sim. Delegado Orlando Zacconi. Seja bem-vindo, Orlando. Inclusive, postei uma foto com ele. Eu falei para ele que ia achar a foto que eu tinha tirado, que achei, publiquei outro dia lá no... Eu dei uma olhada lá na página, eu vi lá inúmeras fotos lá de você. Ô, Marcelo, sim. E essa atitude do Impertinente 1917, de estar fazendo essa conversa também com os policiais antifascistas, antirracistas, cara, é super importante também para fazer essa desconstrução, entendeu? Da visão, principalmente de pessoas que são da periferia, assim como eu, assim como o Max, que a gente já tem aquele olhar já de, né? Quando se trata de forças policiais, a gente saber também que dentro das corporações tem pessoas que estão comprometidas em fazer um trabalho digno, né, que realmente honre a farda e o distintivo que eles usam lá, que é realmente de fazer um trabalho de prevenção e não um trabalho de perseguição a pessoas pretas, pardas e pobres do Brasil, cara. Não, sem dúvida. Eu não sei se ele é universal, né, se ele é internacional, que é servir e proteger, né? Então, assim, essa máxima de servir, né, servir a população e proteger a população, né? O próprio Orlando tem falado muito sobre isso, né? O proteger acaba sendo proteger a propriedade privada, né? E não o cidadão. Servir quem, proteger quem, né, Marcelo? Exatamente. Mas essa máxima tem que ser direcionada para quem usufrui dos serviços, né? Para quem necessita dos serviços, que é o cidadão como todo, né? Como a população de forma geral, sem distinção de classe social, né? De cor de pele. Não, né? Com certeza. Sem Tem que dúvida. estar aí para servir e proteger toda a população. Falar então, nisso, parabéns aí, Max. Parabéns ao Pedro também, que estão aí, tá? A Ana outros policiais também estava aí. Só um minutinho, Ana... outros policiais entraram aí. Eu não sei se eu tô o Raul Paz entrou aí. Não sei se eu posso falar, né? Quem entrou aí, que é policial, mas outros policiais entraram aí. Sejam todos bem-vindos. E são policiais antifascistas, né? Eu não conheço todo mundo dos policiais antirracistas ainda, mas dos antifascistas eu conheço alguns, né? E alguns entraram aí. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas também, que muitos são
Raul Paz, seja bem-vindo, tá, meu camarada? Manda vir agora aí, Abraão. Desculpa aí. Não, eu ia falar que eu vi a Ana também na live, a Ana Psol também, que também faz parte desse movimento, né? E isso aí, em relação, é isso, exatamente. Já teve aqui também, né, Marcelo? Não, ainda não, mas vai vir. Ainda não. Vai vir. Opa. Ô, Max, deixa eu te falar, cara, em relação a nesse assunto, como é que foi lá quando você foi na delegacia lá prestar seu depoimento? Como é que foi a recepção lá com você, cara? Não, na verdade, correu tudo bem. Me trataram muito bem, né? Me fizeram as perguntas que deveriam fazer. Eu respondi, mas, assim, com um tratamento, eu fui super bem recepcionado, super bem atendido, entendeu? Conversaram comigo super tranquilo, que quando acho que para muitos, talvez, eu posso estar falando besteira, mas quando se trata em ir à delegacia, acho que muita gente morre de medo, né? E não, fui super tranquilo, entendeu? Fui super tranquilo, cabeça no lugar, cabeça fria, né? Eu sei de tudo que eu vivi naquele dia. E é aquela coisa, tem muitas pessoas que acham que isso que aconteceu comigo foi show, foi palhaçada, né? Que não, vai caçar um trabalho, vai caçar alguma coisa para fazer, né? Mas só quem realmente vive é que sabe, né? Muitas dessas pessoas não viveram, não passaram, ou não teve alguém que passou por isso, né? E quando acontece, é completamente diferente, entendeu? É completamente diferente de tudo que você já tenha vivido ali, porque é uma coisa que vai ficar grudada ali na pele, entendeu? É uma coisa que fica na pele, você não esquece, né? Fica presa na alma, você não esquece. Eu, particularmente, apesar de estar bem mais tranquilo hoje, mas todo dia me passa um filme na cabeça daquilo que aconteceu, entendeu? Sem dúvida. Uma chicotada, ali pareceu que foi bem o que eu disse na minha primeira reportagem, que eu estava em 1800, eu estava sendo escravizado por alguém, né? Por conta daquela chicotada. Tem aquela ali a única coisa que faltou foi só o tronco e eu estar amarrado, entendeu? Propriamente dizendo. Pode crer. Mas não teve, mas retratou exatamente 1800, né? Que os senhores de escravos, eles batiam os escravos apenas por diversão, só para ver eles sofrerem, entendeu? E foi exatamente assim que eu me senti. Muito bem, muito bem. Entendeu? E as pessoas, essas pessoas que praticam esse tipo de atos, elas precisam entender que a escravidão ela já acabou há 135 anos aqui no Brasil, né? E que eles não podem sair por aí xingando, agredindo, porque se sentem superiores a outras pessoas. Isso está errado, entendeu? Muito bem. Todo mundo que viu e passar a ver tem que denunciar, porque a internet hoje ela está muito presente na vida de todo mundo. Muita gente faz o mal com a internet, mas a internet também ela foi feita para fazer coisas boas, e a prova está aí. A prova está aí do que aconteceu comigo. A internet foi usada para fazer o bem, entendeu? E as pessoas precisam se conscientizar. Fazer aqui uma intervençãozinha aqui também, para dar um alô aqui ao Luiz Carlos Felicidade, companheiro aqui de Campinas, Juliano Ribeiro também, que entraram aqui na live, companheiros que contribuem muito aqui na organização aqui na nossa região, aqui em Campinas. Obrigado aí pela presença também. E, Max, emendando,
isso daí, eu não sei se você já, conforme também teve a situação que aconteceu contigo aí, e remeteu também à situação de outros entregadores também, que estão aí nessa linha de frente, aí nesse trabalho precarizado, né, uberizado que é. Exatamente. Você chegou a ver que isso daí deu uma repercussão danada também, que foi um rapaz aqui da região onde eu moro, da região aqui, cidade chamada Valinhos, cidadezinha desse tamanhozinho, uma cidadezinha extremamente elitizada, daqui na região de Campinas aqui, que o rapaz foi entregar com a moto lá e chegou com um filhote de brontossauro lá que saiu lá para tentar intimidar o rapaz. Você chegou a ver isso daí também na época, cara? Eu acho que eu cheguei a ver sim. Eu não tenho muita certeza não, mas eu acho que eu cheguei a ver sim. Vários casos. Eu acho que ele agrediu o cara, né? O cara tava na Foi para moto, o cima. entregador tava na moto. Isso, Não, entendeu? Que aquilo ali deu. E o que está acontecendo também, eu não sei se você. Isso que eu te perguntei lá naquela hora, eu ia te perguntar de novo. Você ainda está trabalhando nessa atividade, Max? bom, no momento eu tô sim, né? Eu tô, apesar de estar agora, graças a Deus, trabalhando de carteira assinada, mas sim, eu tô, né? Que bom, cara. Claro que não é com aquele horário extenso que eu fazia, né? Porque na época, quando eu perdi o meu emprego ano passado, eu só pude depender apenas do aplicativo, né? Então, o meu horário ele era muito extenso, né? Agora é um horário, agora é um horário mais tranquilo, mais flexível, entendeu? Sim. Agora tem direito, né? Na carteira assinada, né, Max? Ah, sim, com certeza, com certeza. Não é mais um aplicativo. Sim, sim, correto. Mas eu tenho, tipo assim, aos sábados, se eu não Sim. tiver se eu não tiver que ir, no caso, para a empresa, sim, aí a minha intenção é sim descer, que a minha intenção não é deixar meus colegas lá, como é que eu posso dizer, desprotegido, até porque eu gosto do pessoal, eu gosto da galera, entendeu? A galera me deu o maior apoio quando eu precisei, entendeu? Então não tem porquê eu simplesmente sair assim, de nada, não. Eu com certeza eu continuo, aí eu desço, né? Claro que agora trabalhando de carteira assinada é um pouco difícil até de eu descer, né? Mas eu desço, dá para mim, eu desço no sábado. Se o movimento estando ruim ou não, eu fico lá, né? Continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia. Troco uma ideia com meus amigos, entendeu? E se você for ver, ela ainda continua ainda continua perturbando os meninos, passando, filmando, e agora ela passa, filma a cara de todo mundo para iniciar um problema. Para ver se alguém vai falar alguma coisa para ela tentar reverter o que aconteceu. Entendeu? E tentar justificar uma coisa que é injustificável. Entendeu? Vira e mexe, quando eu estou no trabalho, às vezes eu falo com um, falo com o outro, né, em mensagem, e aí eles falam, cara, ela passa aqui ainda, ela fica filmando e tal. Então, assim, eu posso dizer, não um problema ela não tem problema com remédio de estar dopada, não. É puro e simples. Ela só não gosta, como chamam por aí, ela não gosta da classe inferior, a classe C, vamos dizer assim. Mas como seria a vida dela se não existisse trabalhadores? Entende? Sim. Não só a dela e de muita gente por aí. Né? Como seria a vida Nada deles? existiria. Entendeu? Então, querendo ou não, de uma forma ou de outra, todos precisam da classe trabalhadora. Então, por que ficar maltratando a classe trabalhadora dessa forma? Entendeu? Eu não vejo um motivo plausível
Ô, Max, eu queria te fazer uma pergunta. Claro. Existe algum tipo de representatividade na sua categoria? Um sindicato, uma associação? Olha, um representante mesmo, eu pelo menos nunca vi, né? Tem um ou outro que se diz um líder e tal, mas, entendeu? Assim, um que seja registrado, eu pelo menos nunca vi, entendeu? Eu nunca vi, porque entregador tem que sair para fazer a entrega e tem que estar tomando porrada de cliente. Então, se existe um líder para essa categoria, que ele então se faça presente, entendeu? Porque, entendeu? Foi mais ou menos o que o iFood fez. O iFood se apresentou, né? Ali colocando tutoriais para cliente, entendeu? Mas ainda assim é difícil. É difícil porque tem muito cliente que acha que você é garçom. Você tem que levar o pedido lá na porta dele. Entendeu? Eu acho que uma mão lava a outra, né? É uma via de mão dupla. Porque se você faz o pedido, né? O entregador, que é o dever dele, é levar no seu endereço. Ou seja, é no seu prédio. Ele não precisa subir. Entendeu? Ele não precisa subir. Mas Sim. muitos sobem por consideração. Entendeu? Porque não existe uma lei dizendo que o entregador tem que ir exatamente na sua porta te entregar o pedido. Tá entendendo? E muitos usam disso para estar maltratando o entregador. Entendeu? Que eu acho super errado. E aí o que acontece? Se o entregador ele reage, aí ele está errado. Entende? O morador, o cliente, ele passa um tempo bloqueado na plataforma, depois volta a pedir. E aí ele faz novamente com outro entregador. Entendeu? A gente cansa de ver aí casos aí de entregador que vai lá, ele vai no endereço, mas ele não sobe. Por quê? Eu não acho justo você ir lá e fazer uma compra para o cliente de 400, 500 reais e você receber 5, 6 reais por conta disso. Para você perder 2 horas dentro do mercado, se deslocar, sabe-se lá para onde, de bicicleta, né? E até de moto mesmo, entendeu? E você chegar na portaria e você ainda ter que subir. De repente, o cliente mora no último andar de um prédio que tem 25 andares, entendeu? Por 5 reais. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Ele está ganhando? Ele está ganhando 5 reais. Mas não é o cliente que está pagando aqueles 5 reais. Quem está pagando é o aplicativo. Então, eu acho justo que o entregador ele seja recompensado pelo serviço que ele presta. Né? Tais como o entregador está fazendo uma compra muito grande para mim. Então, por que eu não posso dar uma gorjeta para ele? Porque se você quer um conforto de receber um pedido na sua casa, ele não sai de graça. Né? Ele não é de graça. Você tem que pagar por isso. Entendeu? E quando você resolve tirar a gorjeta que já foi colocada, automaticamente você dá o direito ao entregador de não ir na sua porta e simplesmente deixar na portaria do prédio. Entendeu? Perfeito. Então, muita gente reclama, muita gente, como a gente vê aí, agride, entendeu? É bem complicado. Se realmente tem um líder para a categoria, então ele tem que se fazer presente para que isso não continue acontecendo com a classe de entregadores. O Abraão, você acha que o líder está na nossa frente? Pois é, ô Marcelo, você sabe, cara.
Mas, Marcelo, você tirou a pergunta, as palavras da boca, era a pergunta que eu ia fazer para o Max, você fez primeiro, que foi uma pergunta muito importante. Eu não sei se o Max sabe aqui, mas eu tô aqui, como eu falar, envolvido em uma organização sindical aqui, né? Faço parte dos sindicatos metalúrgicos de Campinas aqui, sou um ativista, né? Há muitos anos trabalhando aqui para falar dentro de fábrica. Então a pergunta não veio à toa, né? Porque você deixou bem claro, cara, que é só a organização dos trabalhadores que pode fazer avançar aí as questões das pautas que você colocou para a gente aqui, Max. Né? A gente tem uma figura muito conhecida aqui dos entregadores, até nacionalmente, mas mais aqui em São Paulo, que é o Galo, né? Que é o Galo. O Galo, se você não segue o Galo ainda, começa a seguir o Galo, tá? Você começa a seguir o Galo. Galo de luta, Galo de luta. Galo de luta. Galo de luta. O Galo é um cara que tem uma representação muito grande aqui com os entregadores aqui, com o pessoal que trabalha para aplicativo aqui na cidade de São Paulo, e ajuda a organizar esse movimento, cara. E eu, pessoalmente, também desconheço alguém que faça essa mesma organização dos entregadores aí na cidade de Rio de Janeiro, aí na região metropolitana do Rio de Janeiro. Mas, cara, deixa essa mensagem aí também para vocês aí, o pessoal que está contigo no dia a dia, na luta, de procurar se organizar. Porque além dos entregadores, também tem o pessoal que trabalha aí de mototáxi, né? Tem muita gente trabalhando aí, eu vou falar, nessas atividades periculosas, né? São atividades perigosas mesmo, que você está colocando sua... E às vezes está levando uma marmita ali nas costas, ali, perigoso você não conseguir entregar a marmita e ter um acidente fatal e a sua família ficar descoberta porque não tem nada disponível para você em relação a direitos, cara. Né? Então, isso que eu ia te falar. Ninguém desse pessoal te procurou, Max? Nenhuma liderança, nenhum pessoal de organização disso te procurou depois do incidente, cara? Dos entregadores, não. Inclusive, eu já sofri acidente 2 vezes, 3 vezes, na verdade, trabalhando. Uma, estava chovendo pra caramba, eu estava indo fazer uma entrega na zona sul do Rio de Janeiro, aqui no Leblon, e eu não vi o buraco, porque estava muito, né, estava alagado, chovendo bastante, e eu caí dentro do bueiro. E eu só não quebrei a minha perna, porque eu ainda consegui botar a mão no chão e a outra segurar o guidão da bicicleta, né? E da outra vez eu estava indo fazer uma entrega e a minha bicicleta, o ônibus passou por cima da minha bicicleta. Acabou com a minha bicicleta, total. Né? Na avenida, exatamente, na Avenida Niemeyer. Aí, como a gente precisa, às vezes, atravessar, e se a gente está no São Conrado, e o movimento no Leblon está melhor, na Zona Sul está melhor, a gente atravessa para lá. Né? Mas a gente tem que ir pela Niemeyer, a gente tem que ir por algum lugar. Mas o que acontece? Não existe uma ciclovia. Não tem uma ciclovia. Até hoje, não tocaram naquela ciclovia para poder consertar ela. Então, os entregadores têm que ir pela pista. Entendeu? Eu não vou saber exatamente quanto tempo tem, mas teve um rapaz que estava vindo de bicicleta e ele simplesmente caiu. Morreu. Veio a falecer. Estava de bicicleta. Entendeu? Estava de bicicleta. E aí veio a falecer. Então, assim... Você não acha que é um momento, Max? Eles passam perigos constantes. Você sai para trabalhar como entregador, você não sabe se você vai voltar para casa bem. Entendeu? Teve um outro amigo aqui do São Conrado também, foi fazer uma entrega, quando estava voltando. Olha, eu não sei, de repente, se eles talvez me quiserem como líder, por que não lutar pela categoria? Porque alguém precisa fazer. Muito bem. Alguém precisa fazer.
Eu não Abraão, sei se eu, eu não sei como... se eu seria a melhor pessoa para isso. Apesar de eu estar falando aqui tudo que eu penso, né, sobre isso, não sei se eu seria a melhor pessoa para estar conduzindo uma liderança como essa, que é bem. É uma coisa que tu tem que estar se dedicando ali o tempo todo, né? Tem que ser uma categoria unida, e é até, entendeu? Porque quando o aconteceu o que aconteceu comigo, eles vieram em peso para a porta da senhora em questão. Eles vieram. Fizeram vários grupos e tinha mais de 50 pessoas em cada grupo. Ou mais, eu não parei para contar porque eram 6 grupos. Entendeu? E da galera de todos os grupos vieram para cá para fazer protesto, entendeu? Para reivindicar a expulsão, a punição cabível para a senhora em questão, entendeu? Então, assim, a galera é muito unida, mas eu acho que precisa, de uma liderança, né? Para estar brigando pelos direitos do empregador, porque com o aplicativo, se você faz qualquer coisinha, o aplicativo ele te bloqueia ou ele simplesmente te bane do aplicativo. E aí? Se você só tem o aplicativo como um meio de ganhar dinheiro, que era o que acontecia comigo. Porque chegou um tempo que eu só tinha o aplicativo para ter o meu meio de sobreviver, de levar comida para minha casa, de pôr comida na mesa, ajudar a sustentar os meus filhos. Entendeu? Muito bem. Muito bem. Então, assim, precisa de uma liderança para que casos como muitos que já aconteceram por aí não volte a acontecer. Max, eu vou sugerir, inclusive, que você e o Abraão tem uma certa experiência, tem muita experiência em organização de categorias de trabalhadores, ele está organizando um movimento sindical lá em São Paulo. Eu acho que é importante vocês trocarem uma ideia e acumular um pouquinho da experiência que o Abraão vem adquirindo, né? E jogar para você, né? E para que a coisa aqui comece a tomar algum tipo de forma organizativa, tá? E aí vocês podem trocar ideia depois, eu posso passar o contato de um para o outro, vocês conversam. Acho que é importante isso. É um prazer. Eu quero ler a pergunta do Raul Paz, que ele deixou aí. Não sei se o Abraão pode ler depois. Leio. Eu ia exatamente sobre uma pergunta muito coerente aqui sobre esse papo. Viu, Max? O Raul Paz está te perguntando Calma aí, Abraão. aqui. Abraão, rapidinho, deixa eu só terminar deixa eu só terminar de concluir aqui o meu raciocínio. O Max, é um processo que vem de uma coisa chamada ganho de consciência. E aí eu vou me atrever mais um pouquinho ainda, né? O nosso ministro Silvio Almeida, né, ministro dos Direitos Humanos, ele escreveu um livro que eu acho que é fundamental para que a gente tenha como referência, né, que é o Racismo Estrutural, né, uma obra que você precisa ler, né, e eu posso, inclusive, deixar com você para você dar uma lida. Acho que é importante para você esse tipo de conhecimento. Claro, então, me disponibilizo aí para você dar uma lida, né, do Silvio Almeida. E Silvio Almeida, que a gente está trabalhando para vir para cá, tá? Para bater um papo com a gente também aqui numa live, o ministro Silvio Almeida. Estamos construindo essa possibilidade. E aí, Max, quando o Silvio Almeida vier, você também está convidado, tá? Agradeço e participo com o maior prazer. Aí, o Abraão, vê aí o que o Raul Paz deixou aí, né? Ele deve estar agoniado lá, que a gente não sabia a pergunta dele. Vamos ler. Ele deixou uma pergunta muito pertinente. O Raul é jiu-jiteiro, lutador, vai estar aqui conversando com a gente também. É bom a gente não vacilar com ele, não.
Olha, Só meu Deus. E aí, Olha, e aí, eu não gosto de confusão, não. Eu não gosto de briga. Esse negócio tá comigo. principalmente esse cara aí, meu irmão, tô fora, tô fora. Bom, o Max, tá uma pergunta muito pertinente aqui do rapaz, que é, ele está falando se o Max é favorável à proposta que foi levantada pelo governo de criar leis, criando leis de direitos trabalhistas para os trabalhadores de aplicativos. Está perguntando se você é a favor disso, cara, de criar direito para os aplicativos, trabalhadores de aplicativos, né? Sim, com certeza, porque como muitas classes que existem no nosso Brasil, no mundo, entregador, a classe entregadora não é diferente de nenhuma delas. Todo mundo sai para fazer o seu serviço. Qual é o serviço do entregador? Ele tem que entregar, entendeu? E eles não são diferentes de ninguém. Eles precisam ser assistidos como qualquer outra classe trabalhadora que existe. Entendeu? Por que não ter? Tem que ter os direitos deles. Claro que sim. Eu sou super a favor. Isso aí. Tá deixando aqui que O Raul tá achando graça, meu irmão. Ele é um cara, filho. Se bobear, parece de voador aqui, eu tô doente, pô, então vai me matar. Porque os entregadores é assim. Você só ganha se você for para a rua. Não é um dinheiro que bate na sua porta. Você tem que ir para a rua para poder ganhar ele. Imagina se você cai doente, como já aconteceu, não só comigo, como com outros. Ou ele não tem uma internet para trabalhar, entendeu? E não tem não tem uma condição para botar crédito para trabalhar. Esse entregador... O Herbert falou aqui, ó. Exatamente. O Herbert falou aqui. Exatamente. Se ele não faz dinheiro, ele não trabalha. Se ele não trabalha, ele não faz dinheiro. Entendeu? Sim. Se ele não faz dinheiro, ele acaba passando necessidade. Entendeu? Ele, a família, entendeu? E aí, o que acontece? Muitos começam... Exatamente. Começa a se desfazer das coisas que tem, né? Que são meios de ganhar dinheiro, começando pela bicicleta, dependendo do estado da bicicleta. Eu tinha 2 bicicletas, eu recentemente doei minhas 2 bicicletas para pessoas que não tinham, entendeu? Que trabalhavam no aplicativo, mas não tinham uma bicicleta. E aí, como, graças a Deus, apesar de tudo que aconteceu, a minha situação, ela começou a ficar mais tranquila, né? Aí eu falei, ó, vou deixar minha bicicleta, as 2, é para doar. Mas eu só vou doar para alguém que realmente esteja precisando, né? Que não tem, entendeu? Uma bicicleta para trabalhar, que às vezes tem que fazer entrega andando, como eu já vi pessoas fazendo, entrega andando, entendeu? E aí a pessoa começa a se desfazer daquilo que tem, bicicleta, telefone, até não ter mais o que vender, e aí procura outros meios, entendeu? Meios ilegais, né? Aí Sim. começa a pedir na rua, né? E é daí para pior. Então, esses entregadores, eles têm que sim ser assistidos. Eu sou completamente a favor de ter uma assistência ali pro entregador, entendeu? Tem que ter, porque se o cara não trabalhar, o cara não leva o sustento dele para casa, entendeu? Aí depois, as autoridades e outras pessoas começam a julgar ele pelas coisas ruins que ele vem fazendo. E muita pessoa diz, eu não tenho outro meio para ganhar dinheiro, entendeu? Tudo que eu faço me boicota. Então, se estão me boicotando e estão me tirando de marginal, então eu vou preferir virar marginal realmente, porque aí eles vão ter razão para falar. Eu acho que não precisa ser assim. Em vez da gente
criar marginais, por que não mudar eles? Entendeu? Por que não tentar fazer melhor? Né? Dando oportunidade, dando chance para que ele possa vir a melhorar de vida, porque muitos fazem por necessidade. Entendeu? Por não ter algo ali que ajude ele. Tá entendendo? Então, eu acredito muito nisso. Ô, Max, o Herbert Salles, ele está falando aqui, é necessária e urgente a regulamentação do trabalho algoritmizado. E a Aline também, que é a minha companheira, ela falou que a questão é o capitalismo que faz essa desigualdade, que a gente precisa continuar na luta. E eu queria também completar a fala que o Marcelo colocou aqui anteriormente sobre a questão do livro do ministro Silvio Almeida, que é um livro essencial mesmo, que é o Racismo Estrutural. E junto a isso, cara, eu não sei se você tem noção aqui, meu querido, da aula que você deu sobre mais-valia e luta de classe pra gente aqui. Nessa conversa aqui que a gente... Acho que eu não me considero dando quem sou eu, na verdade, para dar aula para alguém. Mas de tudo que eu passei, que eu vivi desde criança, eu acho que eu tenho uma certa experiência para dizer, entendeu? E hoje eu estou aqui para dar voz a todos os trabalhadores, não só, mas principalmente a classe que não é assistida, que é a classe dos entregadores, entendeu? Então eu estou aqui hoje para dar voz a eles também, para que eles também consigam correr atrás, né? E não deixar se abater, não deixar que ninguém humilhe e pise neles, entendeu? Sendo negro, sendo branco, sendo pardo, não importa. Mas nós não podemos mais aceitar isso, de ser pisado, de ser escorraçado. Não, tá errado. Tá errado, e se depender de mim, eu vou continuar falando. Se depender de mim, eu vou continuar falando. Nacional. Porra, muito bom, cara. Herbert parabenizando aí. O Max, o Abraão, a gente tem um problema sempre com a questão do horário do Instagram, né? Então, para a gente não correr o risco de perder a live, né? Eu vou pedir pro Max fazer as considerações finais para que a gente possa encerrar. E o convite para ele voltar aqui já foi feito, né? Vai voltar para a gente bater um papo com os policiais antirracistas. E assim que a gente conseguir fechar com o ministro Silvio Almeida, certamente você estará aqui para bater um papo com ele. Com certeza, sem dúvida, com o maior prazer, com o maior prazer. Bom, eu acho que o que eu tinha para dizer, eu acho que a mensagem que eu queria passar para toda a classe trabalhadora e aos negros, aos pobres da favela, eu acho que eu consegui passar essa mensagem. Então, eu vou dizer de novo, não fiquem calados. Chega, diga não ao racismo. Diga não ao racismo. A escravidão ela já acabou. O que está escrito aqui? Max. Exatamente. Eu não sou só um entregador de mercadoria. Vou entregar palavras e lutar pelos entregadores. É isso. É isso que eu tenho para falar. E, mais uma vez, eu agradeço a você, Marcelo, Abraão, pelo convite, né, pelo espaço para eu poder passar essa mensagem e expressar de uma forma melhor. Né? Fico muito agradecido e, se houver uma outra oportunidade, pode contar com a minha presença. Tá?
Quero agradecer a todo mundo aí que participou da live, né? E só agradecer ao carinho de todos vocês comigo, com a minha família, né? Acho que é isso. Acho que todas as doações que foram feitas, que é um cara que hoje eu posso dizer, eu tenho um grande amigo que é o João Vicente, é muito, bom, foi um cara sensacional também comigo, né? E outra, ele vai ser meu padrinho de casamento. O convite já foi feito. Rapaz, eu espero, Max, ser convidado. Duas coisas. Com certeza, com certeza. Já tá super. Vai ter Rock Brau? E festa de 15 anos, meu irmão, me chama. Não, me chama que é mesmo. Já que ele já falou que vai aí te visitar. O Marcelo. Não entendi. Jaqueline falou que vai aí te visitar, hein, Marcelo? Com certeza. Pô, sensacional. Tem que vir. Tem que vir. Aliás, vamos marcar. Vamos marcar um bate-papo. Vamos. Vamos sim, claro que sim. Fico mais uma vez, eu quero agradecer a você, Marcelo, Abraão, as pessoas que participaram aí da live. Estou super feliz por vocês terem aberto esse espaço aí para mim, né? Eu não tenho palavras, na verdade. Não tem palavras para agradecer. Valeu. Olha quem veio. Olha quem apareceu. Apareceu, Margarida. Apareceu a Margarida. Apareceu, Margarida. Obrigado pelo apoio. Obrigado vocês. Bom, eu sei que o Abraão vai receber esse convite também desse casamento, vai ter que vir de São Paulo para cá. Vai mesmo. Ó, eu tô. Vai que eu vou, hein, cara. Vai que eu vou. Mas é pra mim. Vai ter lugar para ficar. Opa! Tá vendo? Inclusive, eu queria falar só uma coisa, só ressaltar uma coisa. Entrou uma pessoa aí, eu não sei se vocês viram, que foi o meu advogado. Ele tá na live também. Grande abraço, Jorge. Tamo junto, meu irmão. Valeu mesmo. É isso aí. O Gabriel tá da minha família também, acabou de falar. Não racismo. Não ao racismo. Trabalhadores. Vamos continuar combatendo aí com unhas e dentes. Sensacional. Max, Jaque, um beijo no coração de vocês. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Mais uma vez eu agradeço aí. Valeu. Nós que agradecemos. Boa noite, pessoal. Até a próxima. E aguardem que o Max retornará. Tá? Boa noite, galera. Valeu, Max. Valeu, Marcelo. Valeu. Tchau. Tchau.